Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. A esposa do meu pai biológico disse que quer que eu os deixe em paz. Antes de mais nada, gostaria de esclarecer que atualmente tenho 19 anos. Tudo começou alguns meses antes de eu ser concebida. Minha mãe biológica, Chloe, uma mulher negra, estava noiva de um homem chamado Carlos. Na época, Chloe trabalhava no Walmart, e, mesmo estando noiva de Carlos, ela decidiu traí-lo com seu chefe, que chamaremos de Harold. Harold não fazia ideia de que Chloe estava noiva, até que eles já estavam namorando há algum tempo. As coisas pareciam estar indo bem entre eles, até que, um dia, Harold pegou Chloe em um encontro com o melhor amigo dele. Isso gerou uma grande briga, onde Chloe chegou a bater em Harold, e ele teve que trancá-la para fora de casa para se proteger. Chloe chamou a polícia, e devido às péssimas leis sobre disputas domésticas no estado onde moravam, ambos passaram a noite na cadeia. De alguma forma, Harold acabou sendo culpado pelo incidente e foi condenado a 6 meses de terapia de controle de raiva, decidindo nunca mais falar com Chloe. Algumas semanas depois, Harold recebeu uma mensagem de um de seus amigos, dizendo que Chloe estava grávida e que ele era o pai. Harold imediatamente não acreditou, pois, além de Chloe estar noiva de outro homem, Carlos, que provavelmente era o pai, ela também tinha relações com outros homens. Então ele decidiu ignorar a situação e seguir em frente. Alguns meses se passaram, e Harold recebeu uma ligação de uma agência de adoção dizendo que precisava falar com ele. Chloe tinha decidido me dar para adoção e havia colocado Harold como pai. Ele concordou em se sentar com alguém da agência, apenas para conversar sobre as alegações. Durante a reunião, Harold disse que não achava que era o pai. O homem da agência respondeu: "Ótimo, apenas assine aqui", entregando os documentos para renunciar aos seus direitos parentais. Harold assinou e nunca mais ouviu falar da agência. Enquanto isso, Chloe deu à luz com Carlos na sala, o que me fez ter um respeito enorme por ele. Logo após o meu nascimento, fui adotada. Mas 3 dias depois, descobriu-se que eu nasci com uma série de doenças genéticas e minha saúde começou a se deteriorar rapidamente. Apenas 20 dias depois de nascer, fui parar no hospital porque meus rins estavam falhando. Para economizar tempo, vou resumir dizendo que cresci passando muito tempo no hospital. Minha saúde estava sempre em declínio, e, para cada problema que surgia, parecia haver uma nova complicação. Tudo culminou quando eu tinha 13 anos e comecei a sentir uma dor tão intensa que meus médicos acreditaram que eu estava tendo um ataque cardíaco. Não estava, mas como ainda não haviam diagnosticado minha condição, eles não sabiam o que fazer. Meu pai adotivo, Marcos, ficou desesperado e entrou em contato com Harold pela primeira vez, pedindo os registros médicos para que pudessem me ajudar. E foi aí que os problemas realmente começaram. Harold havia se esquecido completamente de mim e iniciado uma nova vida com uma mulher chamada Eir, com quem ele teve 2 filhos. Ele nunca havia contado a Eir sobre a possibilidade de eu ser sua filha. Quando Eir encontrou o e-mail que meu pai Marcos enviou para Harold, ela surtou. Achando que ele havia me traído, ela bloqueou meu pai no Facebook e começou a enviar mensagens agressivas para Chloe, minha mãe. As mensagens de Eir eram cheias de ódio, basicamente dizendo para Chloe ficar longe de Harold. Eir insistia que ele não era o pai e que Chloe estava mentindo. Chloe, que já havia se casado novamente e tinha outra filha com seu novo marido, decidiu não continuar com a conversa. A interação toda terminou sem teste de paternidade e sem os registros médicos que eu tanto precisava. Agora, anos depois, minha saúde tem piorado ainda mais. Para arcar com os medicamentos, precisei contratar um advogado para me inscrever nos benefícios de invalidez. Como parte do processo, meu advogado disse que seria útil ter um histórico médico familiar completo. Decidi, então, rastrear Harold novamente, o que consegui fazer com a ajuda de um amigo. Deixei uma mensagem para ele, implorando por ajuda e pedindo desculpas por invadir a vida dele. Para minha surpresa, Harold me retornou em cerca de 20 minutos, e para minha maior surpresa, ele estava feliz em ouvir minha voz. Harold me ligou e parecia genuinamente contente em me ouvir, o que me pegou de surpresa.
Ele disse que tinha passado muito tempo pensando em mim e que queria ajudar. Ele também se desculpou por não ter tomado atitudes no passado e disse que se sentia mal por isso. A conversa foi um tanto estranha, afinal, eu estava falando com alguém que poderia ser meu pai biológico, mas que, até aquele momento, tinha estado praticamente ausente da minha vida. Durante nossa conversa, mencionei que a razão principal para eu ter tentado entrar em contato com ele novamente era por questões médicas, explicando o quanto isso era importante para minha saúde. Harold foi compreensivo e concordou em me ajudar. Ele mencionou que também achava importante fazer um teste de paternidade, para esclarecer de uma vez por todas se ele era mesmo meu pai biológico. Eu concordei com a ideia, e ele prometeu organizar tudo para que fizéssemos o teste o mais rápido possível. Parecia que, finalmente, eu teria uma resposta e talvez as informações médicas que tanto precisava. No entanto, as coisas não correram tão bem depois dessa conversa inicial. Poucos dias depois, Eer, a esposa de Harold, entrou em contato comigo. A princípio, pensei que ela quisesse resolver as coisas, mas a realidade foi bem diferente. Eer foi extremamente agressiva, dizendo que eu não deveria ter procurado Harold e que ele não era meu pai. Ela me acusou de estar tentando destruir a família deles e exigiu que eu os deixasse em paz. Confusa e magoada, eu tentei explicar que tudo o que queria era resolver a questão da paternidade e obter os registros médicos para garantir minha saúde. Mas Eer não queria ouvir. Ela estava convencida de que eu era uma ameaça à família deles e que deveria simplesmente desaparecer. A situação se tornou ainda mais complicada quando Harold deixou de responder minhas mensagens. Não sei se foi Eer quem o convenceu a cortar contato comigo ou se ele decidiu por conta própria, mas o fato é que, de repente, ele parou de se comunicar. Me senti perdida. Mais uma vez, parecia que estava sozinha nessa busca por respostas e que minha saúde, que já estava tão debilitada, não era uma prioridade para ninguém além de mim e dos meus pais adotivos. Mas eu sabia que não podia desistir. Minha vida dependia disso. Com o tempo, contratei um detetive particular para tentar localizar Harold e obter o teste de paternidade. O processo foi demorado e frustrante, mas, finalmente, conseguimos que Harold fizesse o teste. As semanas de espera pelos resultados foram angustiantes, mas quando os resultados chegaram, minha vida mudou para sempre. O teste de paternidade provou, sem sombra de dúvidas, que Harold era meu pai biológico. Esse resultado trouxe um misto de alívio e tristeza. Eu finalmente tinha a resposta que estava procurando, mas isso também significava que Harold havia me rejeitado sem razão por todos esses anos. Mesmo com a verdade revelada, Eer continuou a me enviar mensagens de ódio, e Harold nunca mais tentou entrar em contato. Agora, com o teste em mãos, meu advogado pôde avançar com o processo para conseguir os benefícios de invalidez, e eu finalmente obtive acesso aos registros médicos que tanto precisava. Minha saúde ainda é uma batalha diária, mas, pelo menos, agora tenho o apoio dos meus pais adotivos e a certeza de que fiz tudo o que estava ao meu alcance para me cuidar. O que mais me dói é saber que Harold, apesar de ser meu pai biológico, nunca se preocupou de verdade comigo. E, por mais que eu quisesse que ele fosse parte da minha vida, aprendi a aceitar que algumas pessoas simplesmente não são capazes de amar da maneira que precisamos. Hoje, eu continuo minha luta pela vida, com a certeza de que, independentemente de quem esteja ou não ao meu lado, sou forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Com o teste de paternidade finalmente resolvido e o reconhecimento legal de Harold como meu pai biológico, minha vida seguiu um curso inesperado. Apesar do alívio de finalmente ter uma resposta concreta, o distanciamento emocional de Harold pesava sobre mim. Era como se uma parte de mim estivesse ainda mais vazia agora que sabia a verdade, mas ao mesmo tempo, essa verdade me libertava. Eu não era mais aquela pessoa presa à incerteza, buscando respostas. Agora, eu tinha os fatos, ainda que dolorosos. Eer não desistiu de suas tentativas de afastar Harold de mim. Mesmo após o teste de paternidade, ela continuava a me enviar mensagens ameaçadoras, me chamando de oportunista e alegando que tudo o que eu queria era o dinheiro deles. O mais triste disso tudo é que Harold permaneceu em silêncio. O homem que havia prometido ajudar, que
que por um breve momento havia mostrado algum interesse em mim, desapareceu novamente. Porém, minha saúde era a prioridade, e com os registros médicos em mãos, consegui realizar os exames necessários para tratar a condição genética que me afligia. A luta contra minha doença foi dura, e os tratamentos eram exaustivos, mas pela primeira vez eu tinha o suporte e as informações de que precisava para enfrentá-la com as melhores chances. Meus pais adotivos foram meu verdadeiro alicerce durante esse período. Eles nunca me abandonaram e, ao longo de todo o processo, demonstraram que o amor verdadeiro não tem a ver com laços de sangue, mas sim com dedicação e cuidado. Eles estiveram ao meu lado em cada consulta, cada tratamento, cada dia difícil. Foi neles que encontrei força para seguir em frente. No entanto, o episódio com Harold me mudou. Eu percebi que, apesar da dor de ser rejeitada por meu pai biológico, eu não precisava da aprovação dele para me sentir completa. Minha vida era muito mais do que essa busca por aceitação. Era sobre quem eu me tornava em meio às dificuldades, sobre as pessoas que escolhiam me amar incondicionalmente, e sobre a força interior que eu descobri em mim mesma. Eventualmente, as mensagens de Ir cessaram. Ela pareceu aceitar, finalmente, que não havia nada que pudesse fazer para mudar a verdade. Mas a relação com Harold nunca foi retomada. Por um tempo, eu esperei que ele voltasse a entrar em contato, talvez percebesse o erro que cometeu. Mas isso nunca aconteceu, e eu aprendi a fazer as pazes com essa realidade. A vida seguiu seu curso. Minha saúde, embora frágil, estabilizou-se o suficiente para que eu pudesse viver com mais qualidade de vida. Eu me dediquei a projetos que me trouxessem propósito, e uma das coisas que mais me ajudou foi compartilhar minha história com outras pessoas que, como eu, se sentiram abandonadas, rejeitadas ou invisíveis. Descobri que, ao abrir meu coração e ser vulnerável, ajudava não só a mim mesma, mas também a outros que estavam passando por suas próprias batalhas silenciosas. Um dia, recebi uma carta de Harold. Não era longa, nem cheia de explicações, mas ele me pediu desculpas. Disse que sentia muito por ter se afastado e que havia sido fraco. Ele mencionou que, ao longo dos anos, pensou em mim várias vezes, mas nunca teve coragem de enfrentar as consequências de suas escolhas. Era tarde demais para reconstruir qualquer relacionamento, mas, de certa forma, aquelas palavras me trouxeram algum tipo de encerramento. Eu nunca respondi a carta. Não porque guardava rancor, mas porque já tinha aprendido a viver sem ele. Harold foi apenas uma parte do meu passado, uma parte importante para entender minha história, mas não era mais necessário no meu presente. Hoje, vivo com gratidão. Gratidão pelos pais que me criaram, pela força que encontrei em mim mesma e pelas lições que aprendi ao longo do caminho. Aprendi que a família nem sempre é o que esperamos, mas que podemos criar nossas próprias conexões baseadas no amor e no respeito. E, acima de tudo, aprendi a ser minha própria âncora. Minha história não é de abandono, mas de resiliência. E é assim que escolho seguir em frente.